Olá, pessoas lindas e maravilhosas, como é que vocês estão? Estão-se a adaptar bem ao calor, a hidratar-se o suficiente, a proteger-se do sol direto? Eu espero que sim. Então, eu hoje vou fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vocês vão me acompanhar enquanto eu faço um roundup de coisas que eu tenho guardadas e que são basicamente comentários que as pessoas fazem nas várias plataformas que eu consulto e nos vários projetos nos quais eu às vezes até dou um bocadinho de ajuda, porque eu acho que há muita coisa que é invisível para vocês que estão aí, e se calhar não sabem inteiramente o tipo de perguntas que eu vejo e que eu tento responder ao tipo de plataformas onde eu estou. Então eu hoje vou revelar-vos um pouquinho disso, obviamente sem revelar as outras pessoas e protegendo a privacidade das outras pessoas. Ao mesmo tempo vão-me acompanhar enquanto eu preparo um chazinho para mim. Portanto, vamos lá a isso. Ultimamente eu tenho utilizado esta coisa que eu experimentei comprar. Não está focado. Não é publicidade nem nada, mas eu experimentei comprar isto. Parece-me que é de uma marca super acessível, que existe em vários supermercados diferentes. Eu vou fazer um matcha latte, vou usar eritritol, porque eu não estou a usar açúcar de todo na minha alimentação, mas isto funciona. Vou pôr um bocadinho de água que eu aqueci previamente, simplesmente porque senão ele não derrete completamente. É como o açúcar, se vocês puserem água quente ele desfaz. Depois vou utilizar um destes sticks que eu já abri, ele vem dividido em sticks. Eu acho que na verdade um stick é muito forte, então se calhar nem sequer vou pôr um inteiro e guardo para mais tarde e uso um stick ao longo do dia, porque eu vou bebendo chá verde, muito chá verde ao longo do dia. Vou colocar também um bocadinho de leite sem lactose, que eu não posso tomar lactose. E se eu preciso depois ainda mexo melhor com uma colher. Para vocês apreciarem o sabor do chá verde ou do matcha, obviamente que o ideal é fazer no como deve ser e obviamente sem adoçante ou sem açúcar, mas o meu objetivo agora é ter um snack de meio da tarde enquanto eu falo com vocês, porque a minha garganta fica super seca. Ora, cá vamos nós a comentar os screenshots dos comentários. Eu vou tentar arranjar uma maneira de pôr aqui no ecrã, porque os screenshots são em inglês. Mas basicamente esta pessoa está a dizer que tem uma cirurgia marcada no hospital do Japão. E que as indicações de preparação para a cirurgia, para além daquelas coisas normais, do género fazer jejum e não sei o quê, dizem que ela tem que levar pijama para o hospital e ela está a dizer que o pijama que ela usa é a roupa interior e uma t-shirt por cima. Aquelas coisas que vocês sabem, não é? A gente usa tipo o que a gente chama roupa de andar por casa. Mas realmente ela pergunta recomendações, o que é que eles querem dizer exatamente com isto de ter que levar pijama quando se vai para o Japão, para um hospital, em particular para uma cirurgia que tem que se lá passar a noite, o que é que se passa aqui. De facto eu já falei aqui nos vídeos, já falei no canal e falo sempre que vou falar com vocês de cultura japonesa e me perguntam sobre isso. O Japão tem uma abordagem aos cuidados de saúde que é muito diferente da abordagem do mundo ocidental. E uma das coisas tem a ver com a convalescença no próprio hospital. Então, na cultura japonesa é costume, não quer dizer que seja assim sempre, mas esse é o costume, essa é a tradição, esse é o hábito. É costume os familiares ficarem a tomar conta dos seus familiares que estão no hospital. Para além dos próprios enfermeiros poderem chegar lá às horas de checar a pessoa e dar a medicação, é costume os familiares encarregarem-se dos cuidados básicos da pessoa que está hospitalizada e até ficarem com essa pessoa no quarto, às vezes não nas condições mais confortáveis, mas fazerem coisas como mudarem-lhe a roupa, lavarem-lhe a roupa, darem-lhe a alimentação, providenciarem todos os tipos de cuidados. E é suposto as pessoas que vão para o hospital também levarem a sua roupa, a roupa que fica colada ao seu corpo, o seu pijama, a roupa com a qual vão ficar de convalescença. Portanto, essa ideia de que o hospital é o sítio onde as pessoas vão fazer um procedimento de saúde, mas tudo o que tem a ver com a convalescença dessa pessoa, a sua roupa, lavar a pessoa, mudar a pessoa, dar-lhe alimentação, providenciar-lhe até companhia, tudo isso tem a ver com o que vem da própria pessoa, a sua família, os seus amigos, etc. O hospital não é responsável por isso. Não tem que fazer isso, não está incluído, não faz parte, nem sequer é uma coisa que as pessoas pensam que vai estar incluído.
Então, claramente esta pessoa é estrangeira, está no Japão, é a primeira vez que vai fazer uma cirurgia e ficar de convalescença no hospital e está muito confusa com estes critérios, mas isto realmente é super banal no Japão. Vamos ver o outro clipe. Esta é uma pessoa que diz que está à procura de apartamentos familiares em Tóquio e está a ser muito difícil. Guess how many times I've been turned down when they heard I'm a foreigner. Sim, isto infelizmente acontece. Quando vocês procuram casa de uma maneira mais permanente no Japão, se vocês têm um visto, ou seja, um visa de longa duração, quer ele seja na área do estudo ou na área do trabalho, vocês devem procurar as chamadas agências imobiliárias, que nem sequer se chamam agências no Japão, muitas vezes até funcionam anexas aos serviços municipais da vossa Câmara Municipal, da vossa Shakusho. Portanto, são quer departamentos do Estado, quer empresas privadas, há dos dois tipos, que são especializadas para estrangeiros. Isto significa que os proprietários que têm os seus imóveis nessas agências ou nesses departamentos estatais e municipais já têm uma predisposição para aceitarem residentes estrangeiros e, portanto, em princípio vão aceitar assinar contrato com residentes estrangeiros. Claro que existem aqui questões técnicas, como que é o chamado fiador ou a garantia do vosso contrato, etc. Mas, para além de todas essas questões técnicas, há mesmo um bias, há mesmo uma dificuldade em encontrar em agências imobiliárias generalistas proprietários que aceitem firmar contrato com estrangeiros para estes apartamentos e, sobretudo, para famílias com crianças. Por vezes, os bairros têm critérios muito limitados, os bairros mesmo, zonas de cidade, têm critérios limitados acerca do ruído ou da possibilidade de se venderem casas a famílias ou se alugarem casas a famílias naquele bairro por causa do ruído que as crianças fazem normalmente. Portanto, há certos critérios que não são tão comuns no Ocidente e que às vezes a gente desconhece, mas que se aplicam na realidade japonesa do dia a dia. Ok, este é bom. Este é bom porque esta é uma coisa que, sim, eu sei, eu conheço, mas eu compreendo que a maior parte das pessoas não sabe que é assim que funciona. Esta pessoa, assim, diretamente pergunta: as montanhas do Japão são propriedade privada ou são propriedade que pertence a santuários? Não pertencem, não são área pública. E depois descreve que esteve a fazer uma caminhada de montanha numa determinada zona e que lhe disseram que ia fazer e que lhe disseram que a montanha está fechada para mulheres. Isto é uma mulher. E que as mulheres são banidas ou proibidas de entrar nos trilhos de montanha naquele dia em que ela lá estava. E depois ela diz que foi ver um bocadinho mais e que parece que isto acontece em vários trilhos de montanha. Portanto, são trilhos de caminhada que estão marcados. Que estão marcados fisicamente, com setas, com indicações. Às vezes a gente vai na estrada e vê a indicação: vir para aqui, vai ter um trilho de montanha que pode fazer a pé ou que tem determinado património interessante para ver, por exemplo, um templo, um pagode, uma cascata, etc. Mas ao mesmo tempo, muitos destes trilhos de montanha estão total ou parcialmente em terrenos que estão afetos ou que são cuidados e geridos por determinados santuários. E é verdade que em determinados santuários no Japão existe um costume, embora se é legal ou não, é um bocado borderline, está um bocado na linha se é legal ou não, mas existe o costume em determinados, nomeadamente sectos budistas, isto não é aplicável no shintoísmo, claro, mas em determinados sectos budistas as mulheres são consideradas impuras, e isto nem sequer tem a ver com fases do mês ou ciclos de fertilidade. As mulheres são consideradas seres impuros e, portanto, estão banidas daquela área, daquele território, constantemente. Portanto, em geral, estão banidas, não podem pisar ali, não podem entrar. Há determinadas ilhas do Japão, mesmo ilhas inteiras, que estão sob a guarda ou ao cuidado de um determinado templo ou de um determinado secto e, portanto, as mulheres não podem sequer ir àquela ilha. Mas mesmo sem sendo ilhas pequenas, em que normalmente as pessoas até nem vão de visita, mas mesmo em áreas perto de centros urbanos, existem estes santuários que cuidam de zonas muito grandes, muito florestais, montanhas inteiras. E pronto, ela teve azar porque foi num dia em que, neste caso, não era proibido as mulheres entrarem ali em geral, mas era proibido as mulheres entrarem ali num determinado período de tempo. Portanto, ela teve azar. Isto acontece no Japão, sim, é verdade. Se vocês virem online, lerem em guias determinadas coisas sobre
trilhos de montanha, trekking, paisagens bonitas, coisas para irem assim mais fora da rota, mais out da beaten track, tenham cuidado, porque vocês precisam de confirmação, nomeadamente se forem mulheres, vocês precisam de confirmação se lá podem ir, porque às vezes não podem. E não há nada a fazer e não há nenhuma queixa que se possa dar, isto é simplesmente assim. Eu estou-me a rir porque estes screenshots são muito bons. E esta é a minha primeira reação a eles. Portanto, esta pessoa está a dizer, desde que esta onda de calor começou, o Japão tem estado a passar uma onda de calor, desde que esta onda de calor começou, eu comecei a sofrer de desarranjos intestinais e diarreias praticamente todos os dias de manhã, já dura 8 dias, começa logo a seguir eu ter tomado alguma coisa para o pequeno almoço, já agora vou beber aqui o meu matcha. E de resto sinto-me saudável e em forma, mas este problema da parte da manhã incomoda-me bastante. E depois pergunta se terá sido do calor, do que anda a comer, etc. E eu devo dar aqui um aviso, que é uma coisa que não é das primeiras coisas que eu digo, obviamente, quando vos falo de planear viagens ao Japão, mas é das coisas que eu digo quando as pessoas me manifestam que querem ir ao Japão nos períodos de maior calor. Esta circunstância de o final do mês de junho e o início do mês de julho estar a ser uma onda de calor e de umidade também, mas sobretudo de calor muito forte e muito vulgar para o Japão, é um caso excepcional, é verdade. Agora, existem aquelas pessoas que já planeiam logo à partida que querem fazer a viagem ao Japão em agosto, por exemplo. Não é, obviamente, o melhor mês para estar no Japão, mas há pessoas que têm essa condicionante. E quando já estamos numa determinada fase da viagem, de coisas mais práticas, em que eu tenho que lhes recomendar exatamente o que levar, o que pôr na mala, como resolver certos problemas práticos, e eu digo assim a lista de aquelas primeiras necessidades de farmácia portátil, e eu digo sempre, levem um antidiarreico, levem um medicamento para parar isto. E as pessoas normalmente desacreditam e acham que isso é desnecessário e até dizem aquelas coisas como eu já andei no Sudeste Asiático ou já andei assim que não me acontece nada. Eu não vos vou a fazer aqui um tratado de medicina porque não sou médica, mas eu sei de experiência prática e este post, este screenshot prova isso, que nos meses de maior calor no verão simplesmente é muito comum isto acontecer. Isto acontece a japoneses, isto acontece a estrangeiros que lá andam. Quando as temperaturas são muito altas, os níveis de umidade são muito altos, o nosso corpo varia. O nosso corpo varia em vários domínios e um deles é o domínio gastrointestinal. Portanto, isto sim é muito, muito comum. Eu acho que não deve ter necessariamente a ver com nada de especial que ela está a comer. É simplesmente uma coisa que acontece todos os anos nos meses do calor. Ok, este vai ser o último que eu vou rever aqui neste vídeo. Eu este já comecei a ler e já tenho ideias para vos dizer, mas ainda não li tudo, então vamos lá ver. Este é longo. Esta pessoa foi ver um concerto de uma banda coreana de K-pop que adora e foi com alguns amigos e estava muito contente e animada por causa disto. E ela diz, agora esta é a parte em que vocês vão culpar-me por ter quebrado as regras. E o meu primeiro comentário é logo, se há regras, não inventem. Se há regras para estarem num sítio, se há regras para visitarem um monumento, se há regras para participarem num evento, não inventem. O Japão não é o tipo de sítio em que vocês vão negociar as regras. Ok? Eu começo logo assim. E aliás, eu acho que isto é uma coisa que faz sentido para qualquer sítio onde vocês vão visitar. Eu conheço as consequências disso no Japão, mas eu acho que por uma questão de educação, vocês é que são os visitantes, portanto, adaptem-se às regras das pessoas que lá moram. Mas pronto, ela está-se a queixar. Uma das coisas que eu não consigo mesmo perceber no Japão é esta regra de não poder fazer vídeos ou tirar fotos nos concertos, nos espetáculos de música. É realmente uma regra geral, existem algumas exceções, nomeadamente espetáculos ao ar livre na rua, os matsuri, os chamados músicos de rua, que estão simplesmente a cantar ou a tocar e à espera que a gente dê qualquer coisa, mas assim, em venues, estão a ver, em salas de espetáculo, normalmente existe esta regra de facto, mas ela diz às pessoas que vêm de países ocidentais
acham que esta regra não faz sentido nenhum, é muito difícil de segui-la. Por um lado, força-nos a desfrutar do show que nós estamos a assistir, mas por outro, e eu consigo me relacionar, consigo ver a razão disso, mas por outro lado, nós não podemos recolher memories, não? Memórias, momentos daquela ocasião especial em que estamos com pessoas que nós apreciamos tanto e admiramos tanto. Portanto, eu calculo que ela esteja mais a falar de tirar selfies ou fazer vídeos em que ela e os amigos aparecem no concerto e em que estão a festivalar, estamos aqui, estamos a ver a banda X. Portanto, mais numa de fazer pequenas recordações, momentos da felicidade que estas pessoas estão a partilhar neste momento, do que propriamente assim, straight out, diretamente, gravar o palco e o concerto no telemóvel. O que, aliás, muita gente faz e é um bocado esquisito, mas pronto. Portanto, eu acho que ela está mais a falar dessa circunstância de se gravar mais a ela e aos amigos em pequenos clipes do que propriamente o concerto. O que é menos mal, não é? Porque não está a violar os direitos de autor e não está a gravar uma coisa que os próprios músicos e os artistas não estão a supervisionar, porque eu consigo ver o outro lado. Também há pessoas que às vezes gravam as minhas conferências, o que eu acho que não tem razão nenhuma de ser, sobretudo quando eu ponho montes de coisas. Não é quase tudo, mas ponho montes de coisas no YouTube. Mas é assim, quando vocês estão a gravar um concerto ou quando vocês estão a gravar qualquer coisa que é uma performance de outra pessoa, essa pessoa não está a verificar a qualidade do que está a ser gravado e nem sabe como é que vocês vão editar, como é que vocês vão espalhar isso. Vocês podem estar a deturpar a mensagem, vocês podem estar a prejudicar a imagem daquela pessoa ao estarem a fazer isso. E é por essa razão que muitas vezes é proibido fazer registros de vídeo, ou áudio, ou fotografias. Mas enfim, portanto, esta pessoa continua a explicar que ela foi abordada por um segurança a determinada altura, que levou ela e as amigas que estavam com os telemóveis à parte e que obrigou-as, ou disse-lhes que elas teriam que apagar aquilo que elas tinham acabado de gravar. Portanto, este segurança que, no momento em que o segurança as levou à parte e elas interromperam a fruição do concerto, ficaram absolutamente devastadas, passaram de super high a super low, e depois ela continua a contar a história, e eu ponho aqui, e quando ela continuou a contar a história, ela fala que ela ficou super humilhada, ela foi obediente, ela seguiu as pessoas, ela diz, followed him out obediently. The walk of shame among all the people we'd been next to made us want to sink into a hole and never again resurface. Portanto, sim, é uma grande humilhação. E depois ela diz que chegou uma altura em que tiveram que declarar numa folha de papel, escrever. Depois de darem a identificação, elas tiveram também que dizer, ela diz aqui, Fan Club Membership Number. Muitas vezes, quando vocês pertencem a um fan club registado e têm um número de membro do fan club, vocês têm coisas como descontos em bilhetes de concertos, descontos em merchandising, portanto, em princípio, elas pertenciam a um fan club. A identificação delas com dados pessoais foi uma camada extra de quase castigo e humilhação e também potencialmente um perigo, porque elas podem ser banidas do fan club e deixar de ter estes benefícios, elas podem ser proibidas de entrar em futuros concertos, por exemplo, isso também é muito comum de se acontecer quando alguém infringe as regras dos espetáculos. Portanto, quando começaram a deparar-se com estas circunstâncias e com ter que registar estes dados pessoais, sem dúvida que começaram a ver as consequências do que tinham feito e a ficar muito tristes. E diz aqui, while I understand we broke the rules, it was devastating to be treated like a criminal. I know for a fact that the group are not responsible for this rule. In any other country, they'd allow videos and photos during the show. A questão no Japão é que isto não tem a ver com os grupos, nem sequer com os seus managers. Isto é uma regra da indústria do espetáculo e, portanto, não é negociável. E esta ideia de I understand we broke the rules, it was devastating to be treated like a criminal. No Japão não há meio termo. You broke the rules, you are a criminal. Eu digo isto porque eu prefiro falhar por exagero do que falhar por falta de aviso. Não quebrem as regras. That's it. Depois ela diz que
ficaram com sentimentos complexos e contraditórios em relação a este grupo. Por um lado adoram-nos, mas por outro lado têm tão más memórias deste concerto. Ficaram devastadas porque foram mesmo banidas. Depois desta etapa, elas não puderam voltar ao concerto, elas não puderam continuar a desfrutar o resto do concerto e ouvir a banda que elas gostam. E depois ela continua o post e começa a dizer um bocadinho mal da sociedade japonesa em geral. Eu acho que ela está muito desgostosa do que aconteceu, essencialmente, e se calhar é por causa desse sentimento que se está a expressar desta maneira. E depois diz, in retrospect, I wish I'd refused to sign the form because it doesn't sit well with me to say my behavior was malicious, and being forced to sign such a statement makes me so damn angry. It was such a traumatic experience, I want to forget about it, but I can't. Esta coisa que eles tiveram que assinar, que qualquer coisa do género, fui eu de livre vontade que me pus a filmar ou a fotografar este concerto, a culpa é minha, fui eu que agi da minha deliberação, uma coisa assim desse género. Isso serve para o gestor daquela sala de espetáculos ficar isento de um processo criminal que lhe poderia ser posto em cima se aquelas imagens viessem a aparecer em jornais, na internet, etc., e viessem a prejudicar a imagem da banda ou dos artistas. Portanto, eles têm que fazer as pessoas assinar este papel, senão eles próprios estão em perigo. E agora esta é a parte que eu já tinha espreitei agora mesmo, quando abri este post, já tinha espreitado e achei esta parte... Ok, esta parte mudou a minha opinião em relação a esta pessoa, porque eu até agora achava que esta pessoa tinha cometido um erro, cometido um equívoco. Ok, mas não merecia ser fuzilada por isso. Tinha cometido um equívoco, tinha-se deixado levar pelas emoções e pelo entusiasmo do momento e é de certo modo compreensível. Mas agora esta última parte faz-me mudar muito a minha opinião acerca dela. Porque ela diz... There's a silver lining for me, my one final act of rebellion towards this oppressive society. I did not actually delete anything. I quickly moved everything I had to another album in my gallery and I showed the stuffy man in his stuffy suit that everything was deleted from my camera roll. I am not one bit sorry for it either. That's my story. Então esta última parte ela admite que não cumpriu as regras, que mentiu a uma pessoa que efetivamente estava a representar segurança e autoridade, que mentiu também no documento que ela assinou, em que assume que ela gravou e assume que apagou. E então eu acho que esta pessoa, se tinha razão até um determinado momento, quando fez isto, perdeu toda a razão e deixou de ter razão. E eu acho que este tipo de atos faz com que os japoneses... Este tipo de ato faz com que os japoneses não confiem nos ocidentais. Este tipo de atos, este tipo de atitudes, o mentir, o enganar, o fazer pela calada, o assumir, mas depois levar avante o que realmente quer, é este tipo de comportamentos que faz com que os estrangeiros que vivem no Japão ou que lidam com japoneses tenham constantemente que enfrentar imenso preconceito e dificuldades. É porque outros, antes de nós, basicamente lixaram a nossa imagem e fizeram este tipo de coisas. Então, quando chega a esta parte da descrição dela, aqui eu acho que, não, já não consigo ter simpatia por esta pessoa por causa de ter agido desta maneira. Se ela no final tivesse descrito qualquer coisa como tenho muita pena de ter apagado os fecheiros porque não vou ter uma memória deste concerto e de estar com os meus amigos no Japão quando estou prestes a sair do país e era um dos últimos momentos que nós tínhamos juntos, mas eu acho que eu fiz a coisa certa e em última análise eu percebo porque é que eu tive que fazer isso. Aí eu pensava, ok, esta pessoa cresceu, esta pessoa utilizou esta experiência negativa como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e fez as pazes com o que aconteceu. Mas quando ela aqui mostra que foi sneaky, que tentou enganar os outros, que agiu com rancor, este não é o tipo de energia que funciona. Sinceramente tenho pena que tenha que ter feito isto, mas já não consigo ter simpatia por esta circunstância. E acho que é um problema quando isto é recorrente, e eu sei que isto é recorrente,
porque isso faz com que os japoneses digam e tenham fundamento para dizer: estão a ver, não se pode confiar nos estrangeiros. Eles são assim, eles dizem uma coisa e fazem outra. E depois quem tem boas intenções sofre as consequências. Portanto, este foi o meu roundup de alguns screenshots curiosos. Digam-me o que é que vocês pensam destas circunstâncias e que outros comentários é que vocês têm. Isto é só mesmo uma amostra. Há muito mais juicy ones para eu comentar e partilhar com vocês. Ficaram para o bónus? Ora, ainda bem. Este bónus é especial. Vocês escrevem nos comentários do Instagram ou do YouTube o código 54321. Escrevem estes algarismos, todos seguidos, e a seguir escrevem em maiúsculas prémio, a palavra prémio. E assim eu vou saber que vocês viram isto. A seguir, vocês contactam para qualquer rede social, pode ser a minha pessoal ou pode ser as do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal. Nós temos Instagram, temos Facebook, temos o blog, temos o e-mail. Na descrição do vídeo estão as redes sociais e os contactos. Vocês contactam e digam: o meu nome no comentário é este, porque às vezes as pessoas têm um nome nas redes sociais diferente do nome do comentário no YouTube. Então o meu nome é este, eu escrevi este comentário ao vídeo. Portanto, os comentários vão estar abertos para efeitos de ganharem prémio 24 horas depois deste vídeo ir para o ar. Só 24 horas depois deste vídeo ir para o ar. Se vocês escreverem o que eu disse, é que vocês estão habilitados para ganhar prémio. Se vocês virem este vídeo e virem este bónus neste vídeo depois de 24 horas, mesmo que vocês escrevam o código como deve ser, vocês não estão habilitados para ganhar prémio. E o prémio depois vai ser tratado por mensagem. Nós pedimos a morada, eu peço-vos a morada e envio o prémio para a vossa morada. Desde que seja Portugal continental ou ilhas, vocês vão receber o prémio gratuitamente em vossa casa.